Olá, boa tarde a todas e a todos. Bem-vindos ao Agora Eu, um evento digital promovido pela Agência Nacional Erasmus+, Juventude em Ação, onde vamos pôr em lupa a agência e aquele que foi o seu trabalho ao longo deste ano, mas também perspectivar aquilo que será o seu trabalho no futuro. Portanto, fiquem connosco. O meu nome é Rita Saias, eu sou Presidente do Conselho Nacional de Juventude e serei uma das vossas anfitriãs para esta tarde. Boa tarde a todas e a todos. Como já devem ter reparado, eu sou o outro anfitrião que aqui vos acompanhará neste evento. Agora eu precisamente porque este é o momento de eu e de muitos jovens termos a oportunidade de viver o projeto europeu, mas também de dar à Europa aquilo que é a nossa visão, a nossa perspectiva e aquilo que sejam contributos para consolidar aquilo que é o projeto europeu. De facto, este é um evento este ano particular, estamos a fazê-lo online, precisamente porque a Covid assim o exigiu, mas não deixamos por isso de o levar até vós e de, como dizia a Rita, aquilo que são as novidades, mas também fazer o balanço daquilo que foi feito até então. De facto, este será uma iniciativa que decorrerá ao longo da tarde, que exigirá a vossa participação. Queremos que partilhem connosco aquilo que sejam as vossas organizações, qual é o âmbito delas, aquilo que são as prioridades, mas também que façam perguntas que sejam pertinentes, sejam úteis para aquilo que é o desenvolvimento dos vossos projetos. De seguida, vamos ter um momento musical. Dentro de 30 segundos, esperem por nós. Até já. E claro, não havia forma melhor de começarmos este Agora Eu com o Rafael e o João. O Rafael é um ex-voluntário, precisamente, que participou e beneficiou daquilo que é o programa Erasmus+, e perguntava-te assim só, como nota introdutória, Rafael, se podias partilhar, de uma forma breve, aquilo que foi o impacto deste projeto na tua vida e no teu futuro. Olá a todos, tudo bem? Dizer primeiro que esta oportunidade que tive a nível europeu foi algo que é partilhado através das associações juvenis, neste caso onde eu estou também inserido, no meio onde estou inserido, e de facto estive na Turquia, num IVS, num Serviço Voluntariado Europeu, durante 2 meses, numa cidade chamada Sinop, e estive a trabalhar com as populações especiais, que é também a minha área na parte de educação física adaptada. E foi um bocadinho isso que estive a fazer. Muito obrigado, Rafael. Agora deixamos-vos com a vossa música e certamente que nos transmitirá a todos boas memórias. Portanto, o palco é vosso, Rafael e João. Até já. Obrigado. to do.
nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. Uau, parabéns! Ótima atuação. Que boa forma de Brilhante. começarmos esta nossa tarde. Eu espero que lá em casa também, ou nos locais de trabalho, também se tenham sentido tão arrepiados quanto nós aqui no estúdio. Muitos parabéns. E 30 segundos, fiquem connosco, voltamos já. Bem-vindos de volta, mais uma vez. Mais uma vez também obrigada, Rafael e João, por este excelente momento musical. Vocês aí em casa, não te esqueçam de nos fazerem chegar as vossas questões, também os vossos elogios a esta ótima performance e, acima de tudo, as vossas questões para os nossos ótimos convidados desta tarde. Tiago, estou muito curiosa para saber de onde é que nos estão a ver e de onde é que estão a participar. O que é que achas de checarmos o Mentimeter que o pessoal preencheu no início? Parece muito bem. Vamos então ver as respostas. Bom, e de facto, eu não sei se já sentes a pressão, Rita, mas nós temos pessoas de todo o país a ver-nos. Isto é, sem sombra de dúvida, aumenta o desafio. Estou a ver se encontro a minha terra. Está lá perto, Arcos de Valdevez, em Viana do Castelo, fantástico. Fica aqui esta ressalva. Braga, Lisboa, aqui também a fazerem-se notar. E, claro, dá para também ter uma noção clara que de norte a sul do país, de Arcos de Valdevez até Olhão, mas também do interior ao litoral e dos Açores, digamos assim, estamos a ser observados e agora fica o desafio também da vossa parte, pois contamos que sejam participativos e que ao longo deste evento também nos brindem com aquilo que sejam os vossos comentários, as vossas questões e as vossas dúvidas. E claro, se tiverem elogios, façam-nos chegar porque sabe sempre bem.
Exatamente. Muito diverso, muito plural e é isso mesmo que representa não só a Europa, mas também a própria agência. E não posso deixar de dizer que a minha terra também está representada. Olhão, estou muito contente. E agora vamos então conversar com o nosso anfitrião deste evento, o diretor da Agência Nacional Erasmus Mais Juventude em Ação, Luís Alves. Obrigada pelo convite para estarmos aqui. E também com o senhor secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo. Muito obrigada por também se juntar a nós e dava a palavra aqui ao Tiago para iniciarmos este momento de conversa. Certíssimo. Vamos então começar esta que será uma conversa informal, digamos que poderemos chamar-lhe entrevista, mas aqui eu de jornalista tenho muito pouco, mas darei o meu melhor, fica garantido isso da minha parte. E começava naturalmente pelo Sr. Secretário de Estado da Juventude e Desporto, Dr. João Paulo Rebelo, a quem lhe fazia a pergunta, em tom também de desafio, se 7 anos depois da implementação do programa, do programa Erasmus Mais em Portugal, se ainda faz sentido para aquilo que é a estratégia das políticas locais, nacionais e também europeias de juventude. Deixava-lhe esta primeira questão para abrirmos também assim as hostilidades. Muito bem, muito boa tarde a todas e a todos que nos estão a seguir nesta forma interativa, no fundo, que a Agência Nacional Erasmus Mais encontrou para fazer, no fundo, este diálogo, e por isso quero cumprimentar naturalmente o Luís Alves como diretor desta agência, mas no Luís Alves cumprimentar todos quantos ao longo destes anos e no futuro irão continuar. Isto do futuro responde já um bocadinho em parte à pergunta que o Tiago Rego me fez, mas portanto queria cumprimentar a agência por todo o trabalho que tem desenvolvido, queria cumprimentar a Rita Saias, queria cumprimentar o Tiago Rego, respectivamente presidentes do Conselho Nacional de Juventude, da Federação Nacional das Associações Juvenis. Não posso deixar de fazer também um cumprimento especial ao Rafael e ao João, que estiveram aqui connosco logo no início, no fundo, comentário, ou aliás, neste momento musical muito interessante para iniciar esta conversa. O que é que eu, Tiago, e agora tenho aqui esta dificuldade, me fazem sinal para ir olhando ali para a câmara, mas ao mesmo tempo esta tentação de olhar para quem está comigo no estúdio, mas como nós já percebemos, há muitos mais a acompanhar-nos. Se não me levarem a mal, então olha ali para a câmara, para dizer que esta pergunta que o Tiago fez é, no fundo, um bocadinho uma pergunta retórica, porque o Tiago, como Presidente da Federação Nacional das Associações Juvenis, tem exata noção do que representa o programa Erasmus+, e do que representa a importância também da continuidade deste programa. Ao longo, eu arriscaria dizer, e acho que não me arrisco muito, a dizer que é um dos programas mais conhecidos da União Europeia, sem dúvida alguma, e envolveu milhões e milhões de jovens desde a sua criação, que já contamos com 33 anos de programa Erasmus, esta é a verdade, mas há um dado curioso: praticamente os beneficiários deste programa alcançam a população do nosso país, 10 milhões de jovens, portanto, que já usufruíram de alguma forma do programa Erasmus nestes 33 anos de existência, o que diz só por si da importância que ele tem, mas sobretudo a importância que tem também por isto que o Rafael nos trouxe agora aqui. Memórias de conhecimentos, memórias de amizades, memórias de partilhas interculturais, que são de facto interculturais também, naturalmente, e que são muito relevantes para a construção desta Europa que nós queremos, seja uma Europa participada, uma Europa em que todos possam usufruir, digamos, desta cidadania, sobretudo das experiências que, através dos mais diversos programas no chapéu do Erasmus+, mas particularmente, evidentemente, através do voluntariado, através da mobilidade estudantil, como sabemos, que se enriqueçam a si enquanto pessoas e que naturalmente depois deem esse contributo também à comunidade onde estão inseridos. Precisamente, o Sr. Secretário de Estado falou que já mais de 10 milhões de jovens europeus já beneficiaram deste projeto, que sem dúvida tem dado um contributo enorme para aquilo que é a cidadania europeia, principalmente de uma geração, da minha e da Rita, que somos a primeira geração de jovens europeus, e de facto os beneficiários são sem dúvida os jovens que passaram por tudo isto. Eu próprio fui um dos privilegiados, assim posso dizer, se bem que o programa tem em mente aquilo que é a igualdade de oportunidades. Mas perguntava-lhe, que referiu precisamente que os maiores beneficiários são os jovens, mas também
de certa forma, pedir-lhe que comentasse também aquilo que eles também dão às comunidades, pois de facto estes projetos são inseridos em âmbitos diversos e sem dúvida a ação deles nos territórios também se faz notar e queremos nós que seja algo positivo e de facto se concorda com isto que esta afirmação que acabo por fazer. Indiscutivelmente, concordo, mas em dois momentos que eu os quero distinguir. Não só o contributo que dão às comunidades onde os projetos se inserem e desenvolvem, mas depois o contributo que trarão às suas próprias comunidades também, digamos, enriquecidos dessas experiências e dessas vivências. O Tiago e a Rita, o Luís, já me ouviram tantas e tantas vezes dizer que o nosso país é mais pobre sem a participação dos jovens. E os jovens são uma fatia importante, como nós sabemos, da nossa sociedade. A Europa é também mais pobre sem a participação dos jovens. E, portanto, o que nós ganhamos é não só, como dizia, no desenvolvimento dos projetos enquanto eles decorrem, mas depois também com o contributo que, no fundo, os jovens, enfim, qualquer um de nós é agente de mudança, vamos dizer assim, agente de transformação, mas sabemos que particularmente os jovens têm essa energia até contagiante, como tantas vezes nos referimos a esta energia dos jovens, em dar um contributo acrescido e naturalmente que é mais valioso depois destas enriquecedoras experiências também. Claro que sim. E para terminarmos, Sr. Secretário de Estado, claramente que os programas Erasmus+, os programas do Corpo Europeu de Solidariedade são um ganho, quer para o jovem, quer para a comunidade que os recebe. E estamos neste momento a finalizar um ciclo deste mesmo programa, não é? 2014 até 2020. Como é que se preconiza um próximo ciclo? Bom, preconiza-se para já no quadro de uma certa, e eu falo disto perfeitamente à vontade, porque acho que há essa consciência e não havendo essa consciência é importante criar a consciência de que as negociações no quadro europeu são sempre negociações de alguma, para não dizer muita complexidade. É algo até que nos últimos tempos se tem falado muito, até em todo este processo que se viveu e que se viveu nos Estados Unidos da América, mas um pouco por todo o país, disparado, por todo o mundo se viveu, que foi o processo eleitoral nos Estados Unidos, de alguma dificuldade às vezes até de entendimento do lado de lá, de que na União Europeia as decisões são tomadas de facto por consenso. É evidente que só quem nunca participou num qualquer processo negocial não entende a dificuldade e quantos mais os intervenientes, quantos mais os players, vamos dizer assim, evidentemente mais difícil se torna essa negociação no sentido de é difícil chegar-se a consensos. Felizmente, nós temos chegado e, evidentemente, que continuaremos a chegar a esse consenso, sobretudo num programa tão relevante como é este, mas, objetivamente, respondendo à pergunta, as negociações estão em curso e Portugal, eu diria, adivinho e já não preciso ter particulares, digamos, reconhecimentos nesta adivinhação, porque nós estamos a chegar ao final deste semestre e, como se sabe, no próximo semestre a presidência da União Europeia será a nossa, a portuguesa, e portanto Portugal vai ter aí também provavelmente um muito determinante papel, mas objetivamente há um consenso já firmado, que é o da continuidade deste programa e até o do reforço mesmo financeiro, portanto orçamental do programa também. Os detalhes, digamos, finais, esses ainda não estão, digamos, finalizados, passa aqui o plenário, está-se nesse processo, mas evidentemente que a palavra deve ser de grande esperança, é seguramente de grande esperança. Vamos continuar garantidamente a ter programa Erasmus+, disso eu não tenho qualquer dúvida, e o esforço é de facto no reforço do programa, justamente por isto que tivemos a dizer até agora, pela importância que ele tem, não só para os jovens, mas para a União Europeia também enquanto espaço que queremos desta afirmação deste projeto de paz, de prosperidade e desenvolvimento para todos e que é ímpar no mundo, como nós sabemos, e queremos continuar a trabalhá-lo desta forma.
Muito obrigada. Estou certa que tanto eu como o Tiago, como todos aqueles que nos veem a partir de casa, estão muito expectantes para saber todos os detalhes finais dessas negociações e para garantir que, de facto, continuamos a ter uma Europa aberta, e isso passa também pelo programa Erasmus+. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado, por ter estado connosco e eu é que agradeço. Permitam-me só roubar-vos mais uns segundos. Claro. Eu ia dizer para agradecer naturalmente o convite, agradecer à agência, agradecer-vos a vocês a participação. Não estarei o resto do tempo nesta interação, mas tenho a certeza que quer a Rita, quer o Tiago e o Luís levarão este resto de tarde com esta interação e dando ainda mais, digamos, relevância ao programa Erasmus e, sobretudo, nas respostas que vão dar seguramente a muitos jovens que já vimos aí por todo o país. E esta é a mesma palavra final. A Agência Nacional Erasmus+ para o Programa Juventude e Ação tem garantido isso. Projetos aprovados em todo o país e, portanto, contribuindo também assim para um acesso, digamos, absolutamente democrático, que era o princípio que me faltava referir desta nossa União Europeia, que é de facto assente evidentemente no regime que tanto prezamos, que é a nossa democracia. Muito, mas muito obrigado por este convite e continuação de uma boa tarde para vocês. Obrigada, Sr. Secretário de Estado, e parabéns à agência por, desde já, garantir esta dispersão geográfica que é sempre tão importante. E agora, Tiago, o que é que se segue? Exatamente, ia dizer que antes do Sr. Secretário de Estado se ausentar, fazíamos aqui a ponte para um repórter que nós temos, que estará em vários pontos do país, de certa forma a transmitir aquilo que são mensagens inspiradoras do impacto que o programa Erasmus+, Juventude em Ação, mas também o Corpo Europeu de Solidariedade, tem tido nas mais diversas comunidades onde o programa se expressa. Não é assim, Joaquim? Penso que já chegaste certamente à margem sul. É verdade, acabamos de chegar ao Seixal e encontramos uma jovem, a Elisângela, que não apenas realizou um projeto no âmbito do Erasmus+, mas também um projeto de longa duração de voluntariado ao abrigo do Corpo Europeu de Solidariedade. A Elisângela esteve em Espanha e vai contar-nos um bocadinho da sua experiência. Olá, Elisângela, obrigado pelo seu testemunho. Portanto, um projeto de longa duração em Espanha, de voluntariado. Como é que foi esse projeto? Foi um projeto muito enriquecedor que produziu uma Elisângela mais confiante, né? Uma Elisângela com uma visão mais aberta em relação ao mundo e à Europa, e uma pessoa com uma autonomia para aceitar e tomar parte de qualquer desafio que possa aparecer à minha frente. Partilhava comigo há bocado que foi um projeto onde trabalhou com migrantes. Foi interessante, foi produtivo, foi enriquecedor. Como é que foi trabalhar com um público tão desafiante? Foi no início muito desafiante, mas com o passar do tempo foi muito bom, porque pude ver a minha história também como imigrante contada por várias outras pessoas e pude me identificar com vários aspectos no sentido dos desafios que passamos, nas dificuldades que encontramos no caminho, e foi muito bom poder ver isso contado por outras pessoas. É uma Elisângela que agora está a caminho da Holanda, a caminho de um novo desafio profissional. Esta experiência teve uma influência nessa vontade de aceitar o desafio? Sim, teve muito, porque pensando na Elisângela do ano passado, eu estaria neste momento muito nervosa para aceitar esse desafio, e neste momento não, estou muito confiante e estou muito ansiosa para que comece logo e começar a dar novos passos em direção a novos rumos. Obrigado, Elisângela. E, portanto, daqui do Seixal, uma Elisângela que vem de Cabo Verde, mas que está agora preparada e disponível para conquistar a Europa a partir da Holanda. Muito obrigada, Joaquim. Já nos voltamos a encontrar daqui a pouco. E este é, de facto, um belíssimo exemplo e que nos dá a desculpa ideal para lançarmos a nossa primeira pergunta lá para casa ou para os locais de trabalho, para os nossos participantes. Irão encontrar no vosso ambiente, no vosso computador, a questão e têm 1 minuto para responder. Portanto, que tipo de organização pertencem? 1. Associação juvenil. 2. IPSS. 3. ONG. 4. Autarquia. Ou 5. Outra. E, entretanto, continuamos aqui a aguardar as vossas respostas ansiosamente. E, Luís, se tivesse que escolher uma destas organizações, qual é que seria?
Bem, eu ao longo da minha vida passei por aquele conjunto de opções que ali estão, mas deixem-me dizer, enquanto esperamos pela resposta, eu até agora fui espectador daquilo que se pode considerar este programa, e acho que é uma também das atribuições do Erasmus+, é descobrir novos valores e novas vocações, e eu enquanto espectador acho que encontramos duas novas vocações pelas competências que demonstraram em termos de apresentação daquilo que se pode considerar um programa que serve para comunicar com toda a rede tão diversa, tão plural, como aquela que está ali expressa nas perguntas, associações juvenis, IPSS, ONGs, autarquias. É muito diversa, é muito plural a nossa rede de beneficiários, tão plural quanto é plural o Erasmus+, e é também dessa pluralidade, dessa diversidade de parceiros, de beneficiários, de entidades connosco que implementam este programa que se constrói também a efetividade das nossas soluções e a efetividade deste programa. Se nós temos a ambição de chegar a todos os jovens, a todo o país, em todos os seus contextos e circunstâncias, em todas as suas áreas de intervenção, em todas as áreas que motivam a sua vontade de participação, é preciso mesmo recorrer a uma ampla rede de parceiros tão diversa e tão plural como esta que questionamos os nossos, podemos dizer, telespectadores. Sim, é verdade, e neste momento já temos os nossos resultados. Tiago, força. De facto, ou seja, vemos que as associações juvenis estão aqui a liderar a participação neste evento, que vos levamos até vossas casas, aos vossos postos de trabalho. Obviamente, depois aqui as organizações não governamentais do mais variado tipo também se fazem notar, mas Rita, agora permite-me que então de desafiar, há pouco perguntavas ao Luís qual era a organização. A nós não precisamos de perguntar, não, eu iria dizer que o Luís tem um passado ligado precisamente à Associação de Flautistas do Porto, certo? Portanto, uma associação juvenil, de facto, que, portanto, também ele ligado a este movimento que ambos representamos e que vemos agora também aqui, como são uns dos maiores beneficiários deste projeto, e ainda bem, digo eu, mas deixava as restantes considerações para quem tem a comando ou para quem comanda a agência. Devo dizer que esse percurso, não apenas na primeira associação juvenil que constituí, mas também nas associações de estudantes, em todos os espaços de participação, de alguma forma deformaram-me, digamos, é aquilo que constitui uma deformação de vida que de alguma maneira marca também as perspectivas que eu tenho sobre o setor, sobre a importância do programa e de que forma ele tem que se relacionar com os nossos parceiros e os nossos beneficiários. E eu também não quero parecer um velhinho que está sempre a repetir a mesma coisa, porque também eu sei na primeira pessoa o que é beneficiar do programa Erasmus+. Há cerca de 20 anos atrás, eu fui... Foste um dos primeiros, portanto, há 20 anos atrás, ainda no século passado, eu próprio beneficiei de um programa que na altura se chamava o Juventude para a Europa e que antecedeu este Erasmus+. A primeira vez que eu andei de avião foi mesmo através de um intercâmbio de jovens na altura entre o norte de Portugal e a Baviera. Portanto, sei na primeira pessoa o que é que isso significa no impacto da biografia de um jovem e dos seus percursos de vida. A mim, certamente, impactou de forma significativa, marcou também aquele que foi o meu percurso cívico, de cidadania e de vida. Luís, e agora vamos às perguntas difíceis. Enquanto diretor da Agência Nacional Erasmus+, queremos saber tudo. Queremos saber como é que correu este ciclo, ou seja, desde 2014 até agora, até 2020. E depois lá chegaremos também o que é que se preconiza para o futuro, mas falando agora do que é que aconteceu e em particular este ano que foi marcado por esta pandemia e com certeza também isso teve impacto na execução dos programas, mas também nas próprias organizações que o executam. E portanto começava por perguntar que impacto é que houve da pandemia neste ciclo e em particular neste último ano e como é que foram o número de candidaturas neste estado de pandemia. As pessoas baixaram os braços ou não? Não, longe de baixar os braços, não baixou os braços dos nossos parceiros e não baixou os braços, certamente, a agência, o que não quer dizer que esta crise pandémica não tenha efeitos absolutamente extraordinários, desde logo na sua dimensão sanitária, naquilo que é o nosso cotidiano, naquilo que são as nossas relações sociais, naquela que é a nossa capacidade de intervenção e das nossas organizações e, portanto, numa primeira instância, aquilo que nos competia fazer, sobretudo nos meses de março e abril,
foi uma primeira resposta rápida a um cenário que era altamente disruptivo e que afetava claramente a vida não só dos jovens, mas os próprios projetos Erasmus+, que estavam em execução. Nós contactamos todas as organizações, todos os project owners estiveram em contacto permanente com os nossos beneficiários, contacto com os voluntários portugueses no estrangeiro e voluntários de outros países a prestar serviço aqui em Portugal, num primeiro esforço de garantir, antes de mais, a sua segurança e de que ninguém deixava de tomar as decisões que importava tomar naquelas circunstâncias com um qualquer receio de que isso pudesse significar um qualquer incumprimento contratual relativamente à agência e relativamente ao programa. Eu julgo que essa confiança foi passada, foi transmitida, nós estivemos muito próximos dos nossos beneficiários, como eventualmente não estamos em tempos de normalidade, portanto houve aqui um esforço excepcional, digamos que o contexto excepcional também assim exigia e determinava, e isso permitiu dar essa confiança para que as decisões fossem tomadas e que essa confiança também não fosse defraudada. A verdade, e importa também dizer isso, raramente nós temos a capacidade de também reconhecer os méritos e as virtualidades do projeto europeu e das suas instituições e da forma como funcionam, mas a verdade é que a Comissão Europeia, esse grande gigante burocrático, que muitas vezes associamos a conceitos tecnocráticos e com fundamento, há todo fundamento para termos essa percepção global, mas a verdade é que este gigante burocrático e administrativo e jurídico e legal e político foi capaz de, em 2, 3 semanas, encontrar soluções muito rápidas, muito ágeis para dar resposta à situação de contingência em que vivíamos. Fez isso alargando o período de execução dos projetos, fez isso permitindo novas alocações financeiras dos orçamentos dos projetos para fazer face a despesas extraordinárias e que não estavam previstas e que era importante dar-lhes resposta, e também permitindo que iniciativas físicas pudessem ser substituídas ou complementadas por atividades virtuais. Eu julgo que este conjunto de respostas, de alguma maneira, numa primeira instância, numa primeira fase, foram uma resposta muito clara e global e que de alguma maneira correspondeu às dificuldades e aos constrangimentos que os projetos estavam a sentir. Numa segunda fase, havia que, precisamente, não baixar os braços e continuar a cumprir a nossa missão, quer a agência, quer os nossos parceiros, certamente. A agência esteve especialmente ativa nos meses seguintes, não abdicamos de continuar a informar os jovens, não abdicamos de continuar a dar sessões de formação a todas as organizações, a todos os beneficiários, não abdicamos de todas as ações de informação um pouco por todo o país, quer através da própria agência, dos nossos próprios técnicos, da nossa bolsa de formadores e facilitadores, mas também através de uma rede que para nós é uma rede essencial, em que muito apostamos, que é a rede Eurodesk e que nos empresta muito da sua capacidade de iniciativa e realização, mas também da sua presença no território. Eu vejo que estão aqui a apresentar aquela que foi a atividade da agência e dos seus parceiros no mês de outubro, que demonstra bem que não desmobilizamos, não abdicamos de continuar a cumprir a nossa missão. Era o que te ia perguntar já de seguida, que é como é que correu então este ano? Ok, de facto, houve aqui um esforço extraordinário durante este ano, mas a verdade é que os indicadores ainda assim são bastante positivos, não é? Ao nível do número de projetos, do número de participantes, ao nível do apoio financeiro. Conta-nos um bocadinho sobre isso. Relativamente também àquela que foi a capacidade de iniciativa que os nossos beneficiários foram revelando, a verdade é que o segundo round deste ano de candidaturas e o terceiro round que já existiu também, bateu qualquer tipo de recorde de número de candidaturas submetidas à agência durante estes 7 anos. Para termos a ideia, o número de candidaturas que nós tivemos no segundo e terceiro round constituem o dobro da média do número de candidaturas durante estes 7 anos. São 1,5 vezes mais do que o máximo histórico anterior, 5 vezes mais do que o mínimo histórico anterior. Isso diz bem que os nossos parceiros, as organizações de jovens, as organizações que mobilizam a capacidade de intervenção dos jovens, essas certamente não desmobilizam.
realizaram, e isso, por um lado, deixou-nos, não diria assustados, mas com a responsabilidade de ter que processar um número tão elevado de candidaturas, num contexto também muito desafiante para a agência, mas isso deixa-nos, sobretudo, satisfeitos no que isso significa de confiança no programa, de confiança na agência, de confiança de que saberemos capazes de encontrar soluções que se adequem à realidade que estamos a atravessar, mas também ficamos com uma consciência de que, e isso não tem nada perverso, que muitas entidades identificam no Erasmus+, e no Corpo Europeu de Solidariedade, também um instrumento para garantir que os seus projetos de sustentabilidade e de viabilidade são capazes de se ingrar. Isso não tem nada de perverso, isso dá-nos até essa responsabilidade de perceber também essa dimensão do programa Erasmus+, e do Corpo Europeu de Solidariedade. Nós temos um papel de apoiar mobilidades, de apoiar a aprendizagem dos jovens em contexto não formal, de permitir a capacitação e qualificação de técnicos, de garantir dinâmicas positivas de parceria entre organizações um pouco por toda a Europa, de promover a participação jovem, nomeadamente nos processos de tomada de decisão, mas também temos esta dimensão de reforçar um conjunto de entidades da sociedade civil que dão respostas reais às necessidades concretas dos setores juvenis e que ajudam a criar um ecossistema favorável ao desenvolvimento de boas políticas de juventude. É uma missão também destes programas e a resposta foi exemplar dos nossos parceiros. Luís, prevê que esta proximidade e investimento continuem ao longo do próximo ciclo? Com certeza que sim. Importa eventualmente também dizer, porque acho que temos também esse dever de prestar contas aos nossos beneficiários e aos nossos parceiros. Às vezes nos orçamentos, nos números, nós conseguimos quantificar também qual é o impacto de um programa nas organizações, nos jovens e na comunidade e no país. E é muito significativo os dados de execução do programa ao longo destes 7 anos, que eu acho que importa partilhar, porque temos esse dever de prestar contas. Ao longo destes 7 anos, já incluindo o ano de 2020, o Erasmus+, e o Corpo Europeu de Solidariedade mobilizou 40 milhões de euros de investimento em projetos de participação e em projetos juvenis. Isso quis dizer 40 mil jovens participantes que foram envolvidos nesses projetos. Isso quis dizer também 1.253, julgo que não estou a falhar no número, 1.253 candidaturas, projetos que foram aprovados. Isto quantifica de alguma maneira aquilo que é a importância e o impacto deste programa, que depois se traduz em coisas mais materiais, que não são reduzidas aos seus números, traduzem-se em impacto na comunidade, em impacto nas organizações que executam os programas e, sobretudo, no impacto nos jovens que têm a oportunidade de experimentar estes programas e que se enriquecem profissionalmente e que se valorizam pessoalmente. Obrigada. E gostava também de lhe perguntar ainda, mais candidaturas significa mais projetos aprovados ou não? Como é que estamos ao nível da taxa de sucesso? A verdade é que eu diria que esse é o principal problema estrutural deste programa, é um problema estrutural crónico deste programa. A verdade é que aquilo que nós chamamos a taxa de sucesso, o número de candidaturas com qualidade para ser financiadas e aquelas que são o número de candidaturas efetivamente financiadas, a verdade é que essa taxa é muito baixa. Só para termos uma ideia, entre 2015 e 2017, a taxa de sucesso, portanto, o número de candidaturas, o rácio de candidaturas que mereceram a aprovação da agência do Erasmus+, foi de cerca de 20%. Isso quer dizer que apenas uma candidatura em cada 5, e em cada 5 que tinham qualidade para merecer financiamento, apenas uma foi financiada. Isto é muito pernicioso, isto é muito perverso. Há um grande desequilíbrio entre a procura do programa e aquela que é a disponibilidade orçamental do programa. Nós conseguimos mitigar um bocadinho esses dados em 2018 e em 2019. Essa taxa de sucesso em 2018 foi cerca de 30%.
Essa taxa de sucesso em 2019 foi cerca de 35%. Nós fizemos isso através de um uso extensivo de alguns instrumentos de gestão que temos à nossa disposição, nomeadamente o redimensionamento de orçamento de algumas candidaturas, que permitiu que elas ainda assim fossem viáveis, mas isso libertou o orçamento para viabilizar outras candidaturas, nomeadamente isso em algumas ações-chave, como a KA3, determinou a duplicação da taxa de sucesso dessa ação-chave 3. Eu estou-me a lembrar que a própria FNAG viu o seu orçamento redimensionado. Esta é uma forma burocrática de dizer cortado. Entendemos o motivo e o que levou a isso mesmo. E, portanto, nós cortamos um bocadinho um projeto da FNAG que iria ser financiado e isso permitiu-nos apoiar outro projeto que também cumpriu com objetivos importantes em termos de programa. A outra coisa que estamos a fazer, o outro instrumento que estamos a mobilizar, é um uso muito extensivo do overbooking. Isto quer dizer que nós apoiamos mais projetos do que aqueles que a nossa dotação orçamental permitiria. E depois, quando são todos cumpridos, o que é que acontece? Essa é certamente uma decisão que nós tomamos, até pessoalmente arriscada, até porque é de responsabilidade pessoal, até financeira, mas não se trata aqui de nenhuma irresponsabilidade. Nós fazemos isso tendo em conta um historial de níveis de execução do programa que, inevitavelmente, nunca são 100%. Esta é uma medida que tem vantagens óbvias a curto prazo. Isso permite-nos apoiar mais projetos, isso permite-nos garantir que a nossa taxa de sucesso é um bocadinho maior, isso permite-nos garantir que a taxa de execução do programa é maior, mas isso tem também benefícios a médio prazo. A verdade é que o orçamento da agência nos anos futuros é também calculado em função da execução dos anos anteriores em anos encerrados. E, portanto, os nossos índices de execução em 2018 e 2019 vão ter consequências em orçamentos mais generosos para a agência em 2022 e em 2023. E, portanto, a 4 anos de distância, estes níveis de execução que são acima de 100%, mas que, encerradas as contas, nós contamos que sejam 100%, exatamente 100%, é isso que desejavelmente perseguimos. Isso vai garantir um orçamento maior da agência no futuro e também, esperamos nós, taxas de sucesso maiores. Mas que não haja ilusões. Não há boa solução para equilibrar uma procura tão grande e uma capacidade de oferta do programa relativamente baixa comparado com essa procura e, portanto, só há uma boa solução para este problema. A boa solução é mesmo o aumento do orçamento do programa Erasmus+ e do Corpo Europeu de Solidariedade. Eu acho que tanto eu como o Tiago estamos de acordo e queremos e faremos também ao nível da nossa representação política esse trabalho para garantir essa questão. Só uma curtíssima pausa na nossa conversa para incentivar quem está lá em casa, para motivar quem está lá em casa a enviarem-nos perguntas, fazerem naturalmente perguntas também ao diretor da agência. O que é que vocês gostariam de saber? Por favor, escrevam-nos e nós faremos... claro, a questão de colocar a pergunta. Não só sobre o que é o balanço, mas também aquilo que será o futuro. E, portanto, nós estamos aqui a fazer 2 em 1. Ou seja, o balanço que já vimos que acaba por ser positivo, mas também agora prever aquilo, perspectivar aquilo que será o futuro. E, portanto, enquanto também eu e a Rita vamos, de certa forma, satisfazendo com os dados e com os números que o Luís, o diretor da agência, acaba-nos também por dar, mas também é importante do vosso lado que hajam também perguntas através do chat. Não se esqueçam, façam e como vos disse, sejam perguntas ou elogios. Para já estamos ainda à espera, as perguntas estão a chegar, os elogios também espero eu que continuem. Não a nós, atenção, mas à Agência Nacional, que fique claro. Bom, se vieram para nós, é certo que nós não ficamos ofendidos de todo, pelo contrário, ficamos bastante satisfeitos. Ok, e entretanto já temos uma pergunta, a primeira de todas, e a Joana de Lisboa escreveu-nos no chat como podemos garantir o envolvimento de jovens com poucas oportunidades. Isto cruza aqui também um bocadinho com o que estávamos a falar destes indicadores de execução. De onde é que são estes jovens e como é que podemos garantir que quem tem menos oportunidades também pode ter acesso a um programa Erasmus+, ou a um Corpo Europeu de Solidariedade?
Esse é um objetivo transversal do programa, é um objetivo que até eventualmente é reforçado para o próximo ciclo de programas entre 2021 e 2027. Essa é uma responsabilidade que nós temos e nós temos um entendimento muito extensivo do que é que significa utilizar o Erasmus+ também como um instrumento de coesão social, de igualdade de oportunidades, de equidade no acesso ao programa e as oportunidades que ele oferece. Isso quer dizer garantir o acesso ao programa de jovens qualificados como tendo menos oportunidades, é assim que são designados pelo próprio programa, em função de critérios económicos, sociais, culturais, psicológicos. A verdade é que, e volto aos números, os números de alguma maneira concretizam aquilo que são apenas manifestações de vontade ou de intenção. A taxa de jovens com menos oportunidades nos programas Erasmus+ é de sensivelmente 50%. E, portanto, eu julgo que temos aqui um bom equilíbrio, uma boa representação de jovens considerados como tendo menos oportunidades em função destes critérios que são múltiplos. Temos um bom número comparativamente àquilo que é o nosso programa, àquilo que era a nossa vontade, aqueles que eram os nossos objetivos. Manifestamente, este não é um programa de inclusão, mas manifestamente também é um programa muito inclusivo, quando tem 50% de jovens com menos oportunidades no âmbito dos programas e dos projetos que financiamos. Mas há outro fator que nós procuramos também assegurar nesta equidade no acesso ao programa, que tem a ver com um bom equilíbrio também da representação geográfica no programa. Isso já foi aqui referido também pelo próprio Secretário de Estado. Nós fazemos questão, por a ação mais ativa, passa a repetição, e por aquela que é a nossa ação de disseminação, informação e comunicação do programa um pouco por todo o país, que haja um equilíbrio geográfico de representação no programa, e nós temos obtido esse equilíbrio. Sistematicamente nós temos candidaturas dos 18 distritos do país e das 2 regiões autónomas da Madeira e dos Açores, e temos até tido uma predominância, uma sobre-representação dos distritos do interior no nosso programa. Aquilo que nós qualificamos como distritos do interior tem 14% da população jovem em Portugal. E aquilo que nós temos sido capazes de garantir ao longo destes 7 anos é uma representação do interior de 17%. E essa tem sido uma tendência que até tem sido acentuada nos últimos anos. Em 2019, aquilo que foi a participação ou a representação dos distritos do interior nos nossos projetos foi de 26%, portanto, quase o dobro do que aquilo que a demografia do interior poderia determinar, e, portanto, julgo que quer nas questões, sobretudo centradas com os jovens, fatores económicos, designadamente, quer seja por razões geográficas, o programa tem demonstrado ser muito equilibrado e corresponder a diferentes necessidades, a diferentes expectativas, e chegando a todos os jovens e a todo o território. Luís, para terminarmos este nosso primeiro momento de conversa, há muito aquela ideia de que é difícil conseguirmos uma candidatura aprovada, especialmente para aqueles que são as organizações que se candidatam pela primeira vez ou que fazem uma candidatura pela primeira vez. Qual é as percentagens, qual é a ideia destas novas primeiras candidaturas? Há muitas e são bem-sucedidas ou não? Essa é também uma das preocupações que motiva muitas das nossas ações nessa matéria. Aquela que é a nossa preocupação lá de início é garantir que o programa não seja, digamos, um gueto, não seja sequestrado por um conjunto de poucas organizações, e, portanto, tentamos também perseguir aí um justo equilíbrio entre um programa que é capaz de financiar entidades experimentadas, que nos emprestam toda a sua qualidade de ação, de intervenção, a sua capacidade de mobilizar e envolver os jovens e a qualidade da sua ação, mas ao mesmo tempo garantir que temos um programa aberto, que é capaz de respirar, aberto a novos jovens, a novas organizações, a novos territórios, um programa aberto à inovação e criatividade social, a novas necessidades e expectativas dos jovens. Isso é absolutamente determinante quando falamos de políticas públicas. Isso é ainda mais importante quando falamos de políticas públicas de juventude e de jovens e de organizações de juventude. Estou inspiradíssima. Obrigada, Luís. Sem dúvida. E seguimos contigo, Tiago.
Isso mesmo, ou seja, após este balanço daquilo que foi o trabalho feito até então e que vimos que sempre num caminho evolutivo e assim esperamos que continue, vamos agora também, de certa forma, condimentar esta nossa conversa com testemunhos de jovens que têm participado e têm sido também beneficiários. E para isso temos de ir ao encontro do nosso repórter de exterior, que está mais uma vez a recolher o impacto desses projetos, agora na terra que fez dos guarda-chuvas arte. Não é assim, Joaquim? Olá, eu não consegui compreender bem a tua pergunta, mas eu imagino que me tenhas perguntado se já chegamos ao distrito de Aveiro. É verdade, já chegamos, estamos em Águeda, na belíssima cidade de Águeda, e estamos muito bem acompanhados. Temos connosco a Daniela e a Ana, da Científica, que vão partilhar um bocadinho a sua vida, os seus dias e o impacto que ela tem nas comunidades com que trabalham. Daniela, olá, animadora de juventude. Que impacto é que isto tem na tua vida e na vida daqueles que trabalham contigo? Como trabalhadora de juventude, o nosso principal objetivo é acreditar nos jovens e acreditar que eles são capazes de mudar. São um motor de mudança da sociedade. Por exemplo, no projeto onde eu trabalho, o VOGI, nós trabalhamos competências pessoais e sociais de forma a tornar os jovens mais ativos, mais preocupados com o mundo ao seu redor e sobretudo acreditarem neles próprios e que eles são o motor e a força de mudança de uma sociedade, quer seja a nível local, quer seja até a nível internacional. Quando falámos também em projetos Erasmus+, que foi onde o VOGI nasceu, foi num KA2 em parceria com a Bulgária. Neste momento estamos muito maiores, também gosto de dizer, e modéstia à parte, muito melhores. Estamos a implementá-los nas 5 escolas do Concelho de Águeda. Temos 60 alunos do 12º ano que estão voluntariamente inscritos no VOGI, ou seja, quiseram mesmo participar connosco, e no restante do Concelho com o 9º ano e o 12º ano em regime obrigatório, embora a gente não obrigue ninguém, os alunos que querem participar connosco vêm nos visitar, vêm saber o que é que podem fazer mais e de facto noto que temos algum impacto com eles. E são já muitos aqueles que estão no projeto VOGI. Ana, num trabalho de coordenação um bocadinho mais apurado, como é que é um projeto que nasce lá atrás, que é apoiado pelo Erasmus+, e depois ganha vida própria e vai muito para além daquilo que era a ideia inicial? É essa a intenção precisamente de cada projeto, não é? Temos de ser honestos, nada nasce sem termos algum apoio. O Erasmus+ aqui é fundamental, ele permite-nos desenvolver projetos na comunidade, mas depois vai muito para além disso. Vai ao ponto de vermos estes impactos ao longo dos anos. O VOGI é um dos exemplos, temos outros. Nós tanto vemos impacto em nós, como nos jovens, como nos stakeholders locais e mesmo nos nossos parceiros. Muitos deles, mesmo em termos do Corpo Europeu de Solidariedade, fazem-nos chegar essa mensagem de que eles chegam lá jovens diferentes e fazem coisas diferentes relativamente àquilo que eles eram antes de participar num projeto Erasmus+, ou do Corpo Europeu de Solidariedade. Tudo é educação, esta é não formal, especificamente uma que eu aprecio bastante, como sabes, mais que as restantes, e vim da educação formal, a minha formação vem de lá. E como a educação, o impacto não se vê na hora vemos alguns resultados que os jovens nos fazem chegar e que a comunidade nos faz chegar pela interação que temos com eles, mas de facto ao longo de vários anos, e já se passaram 6 anos desde que iniciámos o Erasmus+ Juventude em Ação e os projetos dentro desta área do Corpo Europeu de Solidariedade, e os impactos são fortíssimos, quer na comunidade, quer nos stakeholders, quer nas famílias dos jovens e principalmente nos jovens, porque nós não conseguimos ensinar tolerância por só definições, temos de pô-los em contacto com pessoas diferentes para o aprender, temos de ensinar os jovens a ser solidários e eles fazem isso através dos projetos. Isso é, digamos que é a semente de uma árvore que vai crescer, vai florir e vai dar frutos. E tem dado. Obrigado, Ana. E é de Águeda que com estes 2 exemplos super inspiradores passamos a emissão para aí, para o estúdio. Até já. Muito obrigado, Joaquim, já voltamos ao contacto contigo, pois certamente entrarás na tua nave espacial e irás para outro ponto do país em segundos. Tem sido fantástico ver este teu percurso por todo o país. E, de facto, agora, sem mais demoras, vamos também pedir a ajuda novamente de quem assiste ao evento Agora Eu e pedíamos-vos também que respondessem uma próxima pergunta, mas antes disso temos uma pergunta também já de um participante, do Fernando
Fernando Vieira, que pergunta se o aumento do budget total de programas significará apenas o aumento do número de projetos aprovados ou existirá um ajuste do valor de cada rúbrica do projeto motivado pela alteração dos custos de vida em Portugal. Eu peço-vos imensa desculpa, mas a acuidade visual já não é a mesma e há alguma dificuldade em conseguir ler. E a pergunta era longa. É de facto, mas, Sr. Diretor, tem uma resposta breve para esta questão? Tão breve quanto a pergunta, mas esta pergunta pressupõe já que se sabe que vai haver um aumento de budget e eu julgo que essa expectativa tem fundamento, mas convinha também eventualmente partilhar quais são os dados que existem sobre essa matéria. Aquilo que foi o orçamento do Erasmus+, nos últimos 7 anos, foi de 14,7 mil milhões de euros. É um número que nós temos dificuldade em compreender, mas foi exatamente este número, 14,7 mil milhões de euros. Aquela que é a proposta que foi aprovada no Conselho da União Europeia é de 24 qualquer coisa mil milhões de euros. Nós tivemos a notícia a semana passada de que o Parlamento chegou a acordo com a presidência alemã da União Europeia no sentido de acrescentar a este orçamento 2,2 mil milhões de euros e a isso soma o orçamento que se prevê para o Corpo Europeu de Solidariedade de 1.000 milhões de euros. E, portanto, estamos a falar de muitos milhões de euros, comparativamente também aos 14,7 que tivemos nos últimos 7 anos, mas é certo que, ainda assim, estamos longe da duplicação ou da triplicação de orçamentos que durante muito tempo que se falou, e falou-se com fundamento. Falou-se com fundamento porque a Presidente da Comissão Europeia, nomeadamente no seu discurso de investidura no Parlamento Europeu, anunciou que era a sua proposta triplicar o orçamento do Erasmus+. Essa era uma proposta que era secundada pelo Parlamento Europeu e, portanto, havia bom fundamento para acreditarmos nisso, mas é importante entendermos em que estágio é que estamos do ponto de vista da proposta do orçamento, também à luz do contexto em que nós estamos e o que é que isso significa também da aposta da Comissão Europeia e da União Europeia no setor da juventude. A verdade é que este orçamento, já antes da pandemia, era um orçamento marcado por alguma retração orçamental, determinado pelo Brexit, mas também um orçamento muito disputado à mesa do orçamento para financiar, para além das áreas tradicionais de financiamento da União Europeia, para financiar novas agendas, como a Agenda Verde, como a transição digital socialmente justa, agendas muito importantes para o projeto europeu e muito importantes para o nosso futuro coletivo. E a somar a tudo isto temos uma pandemia que nos cai em cima e que tem uma dimensão sanitária, mas nós sabemos bem que tem também uma dimensão económica e social muito profunda e que exigiu uma resposta também robusta da União Europeia através de um fundo de resgate e resiliência que ontem foi vetado, mas que nós esperamos que seja materializado muito em breve. E, portanto, é este o cenário orçamental que devemos ler, esta proposta orçamental que está em cima da mesa e que esperamos que seja fechado em dezembro e que eu julgo que traduz mesmo, neste contexto, traduz as escolhas, as opções e as prioridades da União Europeia no sentido de reforçar o papel dos programas de juventude no contexto do seu orçamento, porque percebem que as políticas de juventude são um instrumento de afirmação do próprio projeto europeu e do aumento da consciência de pertença a um projeto europeu que juntos todos construímos. É nesse cenário e nessa dimensão que também se valoriza as políticas de juventude e que tem tradução orçamental nesta proposta de orçamento. Feito um introito, que foi mais longo do que a pergunta, eu diria que este aumento do orçamento, espero eu, que possa significar um equilibrar entre a procura e a oferta, que faça com que as nossas taxas de sucesso não sejam tão perversas, tão desequilibradas como têm sido até aqui, porque isso mina a confiança das organizações no programa, porque isso, no limite, até afasta dos valores de participação que nós queremos promover. Mas este aumento orçamental vai se traduzir também em modelos de financiamento dos projetos diferentes. Eu não posso
posso garantir que todos os projetos vão ter um maior financiamento relativamente àquelas que são as candidaturas hoje em vigor. Vai haver fórmulas de financiamento diferentes, mas vai haver, sobretudo, uma valorização de áreas que são prioritárias no novo programa. Por exemplo, a agenda da sustentabilidade. Portanto, projetos que incorporem no seu desenvolvimento ações que poupem o ambiente, de alguma maneira, serão majoradas também financeiramente. Isto quer dizer que quem tiver um intercâmbio com a França e resolver ir de comboio, receberá maior financiamento que quem decidir ir de avião. E, portanto, vai haver mecanismos de... Como ser bem-sucedida uma candidatura. Mas vamos, se calhar, para a nossa segunda interação. Eu penso que já respondemos em grande parte também à pergunta do Fernando, mas teremos a oportunidade de voltar a ela, caso se justifique também ao longo da nossa conversa. E, de facto, para além daquilo que são as prioridades futuras dos próprios programas que se apresentarão, a próxima pergunta vai precisamente a esse encontro. Ou seja, e pedi-vos agora a vossa máxima colaboração, selecionando a resposta que entendam que mais cumpre aquilo que sejam as vossas prioridades. E assim sendo, a pergunta é: quais destas prioridades são consideradas ou consideras mais relevantes para o futuro? Dimensão da sustentabilidade ambiental no programa do Erasmus+ e do Corpo Europeu de Solidariedade, a transformação digital como tópico central destes programas, a inclusão enquanto prioridade transversal dos mesmos programas, bem como a simplificação dos procedimentos e dos processos no ciclo de vida dos projetos do Erasmus+, o Tudo em Ação, e do Corpo Europeu de Solidariedade. Pedia-vos que validassem a vossa resposta para termos aqui o vosso contributo e também podermos depois a seguir comentar aquilo que entendem como sendo as vossas prioridades para estes programas e que, de certa forma, vão ao encontro também daquilo que são as vossas missões, os vossos objetos social, as vossas ações nas comunidades onde se inserem. E, de facto, o diretor, o Luís, já nos vinha desvendando um bocadinho quais são as prioridades que vamos ter no futuro. Falou-nos aqui da sustentabilidade ambiental. Vemos também a transição digital. De facto, estes dois serão dois pilares fundamentais dos próximos pacote de programas, assim podemos dizer? Eu diria que essas são duas agendas de futuro da União Europeia, são agendas que vão mobilizar um forte investimento político e um forte investimento financeiro, e elas traduzem-se nas várias iniciativas da Comissão e da União Europeia e traduzem-se também naquilo que é o Erasmus+ e o Corpo Europeu de Solidariedade. A área da transformação digital socialmente justa, a área da sustentabilidade ambiental serão áreas que virão reforçadas enquanto prioridades destes programas. Isso vai se traduzir na avaliação das candidaturas, isso vai se traduzir no próprio financiamento, como eu disse há pouco. Muito bem, ou seja, estamos a aguardar ainda também aqui um bocadinho aquilo que são as respostas de quem nos está a ver em casa, e que eu espero que façam-nas chegar o mais breve possível para nós termos esses resultados que já nos chegaram. Temos então aqui, de certa forma, a simplificação dos procedimentos e dos processos no ciclo de vida dos projetos como a maior prioridade que os nossos telespectadores identificam. Eu estou de facto aqui a olhar para o gráfico que está ao meu lado, mas dizer-vos também que a inclusão enquanto prioridade transversal dos projetos, e também reparem, o Luís já aqui o disse, que este é um programa inclusivo, não tendo, almejando precisamente essa ambição de ter o maior número de jovens com menos oportunidades a serem beneficiários dos projetos, mas depois também vemos, em terceiro lugar, a dimensão da sustentabilidade ambiental. Certo, Rita? Sim, claro que sim. Eu acho que, apesar da parte digital ter sido aquela que teve menos votos, ainda assim, como o diretor também o dizia, não deixará de ser importante e fará parte não só do programa Erasmus+, mas também de outros programas, como, por exemplo, a questão do Garantia Jovem, onde as competências digitais serão trabalhadas pelos jovens, porque elas, de facto, são muito importantes no tempo que nos corre hoje. Mas, se calhar, passávamos então para a nossa próxima... Pequena conversa. Exatamente. Não é? Exatamente. Ou seja, se há pouco coube à Rita fazer aqui, de certa forma, questionar o Luís sobre aquilo que foi o balanço, cabe-me a mim agora de fazer as perguntas, ou pelo menos perspectivar aquilo que o futuro nos reserva. Quais foram as mais difíceis? Certíssimo. Ou faz essa votação. Ou fazemos a votação, exatamente. Portanto, sintam-se mais uma vez Tiago, à vontade. Sim, sem esquecer
pedir às pessoas que partilhem connosco as suas dúvidas, as suas questões, para que o diretor da agência, ou nós próprios também, não é? Possamos responder e possamos, de facto, ter aqui uma parte mais interativa convosco. Isso mesmo, é isso que pretendemos. Pretendemos que isto seja uma emissão onde haja aqui a vossa intervenção, sendo ela, neste caso, através do recurso à tecnologia, que nos tem sido bastante útil neste tempo que todos nós vivemos. Mas, como dizia, de facto, vamos agora perspectivar o futuro, levantar um bocadinho o véu daquilo que são as novidades e que é certo que já são seguras de podermos desvendar algumas delas. É certo que outras poderão ainda vir, mas há algumas que já nos colocam em condições de poder saber mais sobre elas. E a primeira questão, ou seja, fazendo aqui uma continuidade também daquilo, ou percorrendo aqui aquilo que são os vários projetos, as várias ações do próprio programa Erasmus+, eu começava por perguntar quais são as novidades ao nível daquilo que é o próprio processo da acreditação do programa, mas também do Quality Label, ou seja, quais são as novidades nestes dois campos, naquilo que são os programas futuros para esta nova agenda para 2021-2027. Disse bem, certo? Feitas as contas, 3 vezes 9 vai 1 e depois... Sim, é uma questão de fazermos todas as contas. O que eu diria é que este novo ciclo de programas não vai trazer propriamente revoluções, mas ainda assim traz algumas evoluções importantes que correspondem a necessidades e a expectativas que nós fomos apontando, quer as agências, quer os vários stakeholders que participaram nos vários momentos de auscultação e de co-design, se quisermos, daquilo que é os novos programas no próximo ciclo, que objetivamente ainda estão a ser alvo de negociação e todos os dias ou todas as semanas têm tido afinações. Mas eu diria que aquela que eventualmente é uma mudança mais estrutural ou mais impactante é precisamente essa desse novo sistema de acreditações para a ação-chave 1. O que, porque isso vai marcar vai estabelecer um novo marco na relação entre a agência e os vários beneficiários que vão passar a ser efetivamente parceiros da agência na execução do projeto e de alguma maneira partilhar connosco a responsabilidade de o colocar ao serviço dos jovens e ao serviço dos valores europeus e ao serviço de melhores políticas públicas de juventude. Com este sistema de acreditação, o que vai acontecer é que a agência vai aferir e atestar que as entidades que se propuserem ter essa acreditação têm um conjunto de sistemas e de processos de funcionamento, de gestão, de ação e também de implementação de sistemas educativos e de aprendizagem recorrendo à educação não formal junto dos jovens e também obediência a um conjunto de princípios que são basilares do programa, a inclusão, que falamos aqui, a diversidade, a sustentabilidade ambiental, a transparência nos processos de gestão e, portanto, nós vamos aferir toda essa capacidade operacional, financeira, de gerir processos educativos no âmbito da educação não formal para certificar entidades que passam, assim, a ter um acesso simplificado, uma das áreas que foi apontada como uma grande expectativa para o futuro, essas entidades passarão a ter um acesso simplificado aos mecanismos de financiamento no âmbito da ação-chave 1. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que vão estar dispensadas de se candidatar round a round, atividade a atividade, projeto a projeto, vão nos apresentar um plano estratégico a 7 anos, e quer dizer que nós vamos definir anualmente, tendo em conta também as disponibilidades orçamentais, como é que esse plano estratégico pode ser anualmente financiado para que possa ser cumprido. E isso traz uma transformação que é significativa e que é substancial e que é qualitativa também, esperamos nós. Vai desde logo trazer uma simplicidade de procedimentos, nesses casos, vai trazer maior previsibilidade ao trabalho dessas organizações, vai libertá-las para um trabalho mais estratégico, que é muito mais do que apenas a soma de iniciativas e de projetos, e vai-lhes permitir, julgo eu também, uma gestão mais eficaz e eficiente e espero eu também, no quadro daquilo que é a agência, que nos liberte também para um controle ou para um acompanhamento da execução dos projetos menos burocrática e mais presencial, mais material, mais centrada nos aspectos qualitativos, mais centrada naquilo que é o impacto do programa na comunidade e nos jovens.
essa é uma mudança muito significativa que julgo que é, sobretudo, dirigida a um grupo de organizações, aquela que eu falei há pouco, mais experimentada, mais qualificada, em que mobilize mais vezes e abundantemente o programa Erasmus+, e o Corpo Europeu de Solidariedade no âmbito das suas estratégias de intervenção na comunidade, é sobretudo dirigida a essas organizações, porque o outro sistema, o sistema aberto, que julgo que se chama o sistema de candidaturas padrão, julgo que é assim o novo jargão, será aberto a todas as entidades que não sejam acreditadas e, portanto, continuará a ser possível haver newcomers, continuará a ser possível entidades que tenham uma participação no programa pontual, que façam um intercâmbio por ano. Tudo isso continua a ser possível à luz destas novas regras, mas haverá um mecanismo simplificado para um tipo de trabalho mais estratégico com um conjunto de organizações. Já percebemos que a Agência Nacional vai ter aqui também uma espécie de simplex, ou seja, no fundo vai auxiliar aquilo que é a própria simplificação dos processos e também desburocratizar muitos deles. Eu penso que em parte já foi respondida esta questão, mas a Maria pergunta-nos, porque era precisamente no final desta conversa que estávamos a obter essa resposta, se é preciso que uma organização tenha de estar acreditada para submeter candidaturas à Agência Nacional. De facto, nós percebemos que aquelas vão ter a opção de ter um plano mais estruturado para o pacote que estamos aqui a falar de anos de 2021 a 2027, mas as estruturas que não estão, digamos, com esse plano de ação tão complexo, poderão ou não candidatar-se? Todas as entidades poderão se candidatar. Quem não é acreditado no âmbito do Erasmus+, da Ação-Chave 1, atenção que estamos a falar apenas da Ação-Chave 1, todas as outras seguem o mesmo padrão que existente até agora, mas todas as entidades que não forem acreditadas candidatam-se ao programa nos mesmos termos em que se candidatavam até aqui, projeto a projeto, de acordo com aquilo que, no desenvolvimento do seu projeto associativo, se for o caso, vai sendo oportuno ou pertinente e, portanto, sem nenhuma necessidade de prever ou desenhar um processo estratégico a médio e longo prazo. Mas importa dizer que esta pergunta, apesar de ter sido respondida, é ainda assim pertinente se estivermos a falar do Corpo Europeu de Solidariedade, que também tem um sistema de acreditação, que nesse caso se chama Quality Label, o selo de qualidade, e que aí sim é, digamos, pré-requisito no acesso para fazer candidaturas ao Corpo Europeu de Solidariedade. Quem se quiser candidatar para desenvolver projetos e para receber financiamento para desenvolver projetos no âmbito do Corpo Europeu de Solidariedade, tem que ter um Quality Label e também, nesse caso, terá um acesso simplificado, mas aí é um acesso simplificado universal, porque toda a gente vai ter esse processo de acesso ao financiamento, um acesso simplificado ao financiamento que também será por uma call, uma convocatória anual que vai determinar o nível de financiamento que cada entidade vai ter para um projeto que também é mais amplo do que apenas um conjunto de iniciativas ou de projetos. Portanto, eles vão nos apresentar, as entidades vão nos apresentar o número de mobilidades que pretendem envolver, eventualmente as áreas geográficas que pretendem envolver, as áreas de intervenção que pretendem estar comprometidas e com base nisso, com base nesse projeto macro, vão ter um nível de financiamento que depois vão-lhes permitir fazer projetos um a um, mas com base neste orçamento global que lhes é cedido anualmente. Muito bem, ou seja, como eu prometi no início desta conversa, nós vamos aqui passar um bocadinho por todas as ações, e tivemos agora na capa A1, no Corpo Europeu de Solidariedade, e fazia a mesma questão de que novidades nos pode já desvendar daquilo que é capa A2. A capa A2, eu diria que para tentar simplificar ao máximo, digamos, aquilo que é um excesso de informação e que depois vai se traduzir em regulamentos e em guias, mas eu diria que a capa A2 segue naquilo que é essencial, os mesmos moldes, o mesmo formato, a mesma estrutura das parcerias estratégicas que hoje estão em vigor, quer seja na partilha de boas práticas, quer seja na criação de novos instrumentos, ferramentas inovadoras no trabalho com jovens, mas traz uma novidade que julgo que é a novidade mais essencial, que é a existência de parcerias estratégicas de
de reduzida dimensão, não é essa a designação exata, mas de menor escala, digamos. Certo, o que vai permitir que numa ação-chave tradicionalmente que mobilizava orçamentos muito grandes, muitos parceiros, durante muitos meses, projetos muito caros, quer dizer que também financiávamos poucas entidades, vai criar também aqui um novo canal que permite que esta ação-chave, que permite a tal partilha de boas práticas, a tal produção de novos conceitos e de novas ferramentas, chegue também a organizações que têm um nível de envolvimento, ou desenvolvimento, ou de estágio relativamente à utilização do programa diferente e, portanto, vai também aqui criar uma nova oportunidade, uma nova linha de candidaturas que não mete em disputa direta entidades que submetem projetos de grande escala e entidades que submetem projetos de uma escala mais reduzida, mas que ainda assim são muito importantes no seu contexto e são muito impactantes na sua comunidade. Sim, sem dúvida, serão projetos na mesma meritórios e que merecem também essa oportunidade que agora lhes é disponibilizada. Ainda outra questão que faria nesta nossa viagem ao futuro, de certa forma, para perceber naquilo que também são, ao nível do desporto, as candidaturas que eram feitas precisamente para projetos desportivos, temos novidades? Temos novidades, ainda que, espero eu que tenhamos, se as negociações assim o confirmarem. E ainda que elas não se vão materializar já em 2021. Mas aquilo que julgo que é um avanço considerável, esta ideia do programa funcionar descentralizadamente tem garantido uma boa adequação do programa às realidades nacionais. Este é um programa europeu, mas sendo gerido à escala nacional, é capaz de corresponder melhor àquela que é a realidade de cada país, àquela que é a realidade associativa, àquele que é o contexto dos jovens e aquele que é o contexto dos vários territórios. E, portanto, eu vejo como um avanço significativo que parte importante do Erasmus+, no domínio do desporto, que antes funcionava, ou até agora funciona, apenas com convocatórias para financiamento centralizadas quer dizer Bruxelas, agora, em grande medida, passará também a funcionar com candidaturas descentralizadas, e descentralizadas em Portugal quer dizer Braga. E, portanto, as candidaturas vão ser agora submetidas à Agência Nacional Erasmus+, Juventude em Ação, também aquelas que se desenvolvem no domínio do desporto, não obrigatoriamente aquelas que envolvem os jovens, que essas poderiam ocorrer já no contexto do programa no domínio da juventude, mas quem quer seja agente desportivo, quer seja outra entidade que entenda desenvolver iniciativas ou mobilidades, especificamente no contexto ou na área de intervenção desportiva, poderá, a partir de 2022, não a partir do primeiro ano da implementação do novo ciclo, submeter essas candidaturas à Agência Nacional, que serão processadas e financiadas também à escala nacional. Muito bem, ou seja, aguardamos para 2022 para esta alteração, que possivelmente, e já há um indício muito forte que vai acontecer, mas a Marta pergunta-nos, e bem, porque de certa forma se o programa Discover You será uma realidade também no próximo programa. Sim, o Discover You é um programa muito recente. Eu há pouco dizia que tem havido uma aposta política importante nos últimos anos da Comissão nas políticas de juventude, que tem verdadeiramente colocado no centro da sua agenda pública e política. Isso tem-se materializado em novas iniciativas e em novos programas que têm também mobilizado novos orçamentos. Um dos casos, e só nos últimos 2 anos foram lançados 2 programas importantes, o Corpo Europeu de Solidariedade, que já está muito, digamos, assimilado pelas nossas organizações, porque corresponde bem à cultura do setor e àquela que era uma área de intervenção mais impactante nos jovens e nas comunidades. Mas o Discover You foi também uma iniciativa, parte do Parlamento Europeu, uma iniciativa dirigida aos jovens e que até agora funcionava autonomamente,
numa fase, não diria experimental, mas numa fase embrionária, e que agora vai ser incluído na ação-chave 1 do programa Erasmus+. Mas as negociações é que vão determinar o nível de ambição que este programa poderá mobilizar. Ele hoje é um programa de mobilidade, com certeza, dirigido a jovens com 18 anos. Para simplificar, também diria que é um Interrail gratuito, com todos os benefícios objetivos que isso tem, o que significa, do ponto de vista de enriquecimento pessoal, viajar, sobretudo quando se tem 18 anos. Na perspectiva europeia, também com benefícios de permitir a experimentação na primeira pessoa das conquistas do projeto europeu, nomeadamente a liberdade de circulação, a diversidade cultural da Europa como marca identitária fundamental do projeto europeu, mas aquilo pelo qual as agências se têm batido é também pelo um envolvimento maior das organizações de juventude, de maneira a poder garantir uma coisa que para nós é cara, a inclusão de jovens com menos oportunidades, e também aprendizagens ou experiências de educação não formal e informal, também eventualmente mais enriquecedoras, que aproximem mais estes jovens das várias comunidades que vão conhecendo através desse Discovery U. Eu diria que numa primeira instância o programa vai ser igual àquilo que conhecemos, mas este vai ser um programa que vai estar em permanente negociação. Eu apelo também, estamos todos, o projeto europeu constrói-se muito assim, constrói-se com a participação dos decisores políticos, dos organismos que têm a função de operacionalizar as políticas, mas também com os destinatários. Isso é especialmente verdade quando falamos de programas dirigidos aos jovens, e o Discovery U vai continuar em debate e em discussão. E eu partilho com os beneficiários do programa aquilo que é a nossa proposta enquanto agência que faz parte do Conselho Consultivo da Comissão para o desenho das novos programas. Pela primeira vez integramos esse órgão, ou aquela que é a nossa posição no grupo de coordenação de todas as agências, que pela primeira vez também integramos. Aquilo que nós defendemos é que possa haver uma participação das organizações, quer organizando participação de jovens com menos oportunidades nesse programa, quer organizando pacotes educativos para jovens que estejam a experimentar esse Discovery U, e, portanto, aquela que é a nossa proposta objetiva é que financiemos entidades de jovens para, de forma mais organizada, sem perder uma dimensão muito informal que este programa tem, e assenta aí parte da sua virtualidade, mas tentar-lhe dar um bocadinho de maior ambição do ponto de vista do que ele pode significar para as comunidades que recebem os jovens, para as organizações que mobilizam os jovens para esta participação e para os próprios jovens que têm essa experiência, que pode ter múltiplas dimensões de enriquecimento pessoal, uma dimensão mais turística, não tem nada de perverso, mas uma dimensão de maior proximidade com a comunidade e com projetos sociais da comunidade e de outros jovens. Sem dúvida que há aqui uma aposta clara naquilo que é a construção da cidadania europeia e as várias diversidades e ofertas que a própria agência tem nos seus vários programas, garante isso mesmo. Mas a Joana Faria, estamos a falar há pouco dos beneficiários também dos principais beneficiários, pergunta-nos a Joana Faria se os grupos informais de jovens podem continuar a participar nos programas. Podem continuar a participar nos programas e, em alguns casos, têm até uma acessibilidade aos programas que é superior. Eu diria que o novo ciclo de programas olha pouco a quais são as entidades que submetem candidaturas, olha mais à natureza das candidaturas, à natureza dos projetos e de que forma ou não os jovens estão no centro do seu desenho e são verdadeiramente quem estrutura os projetos e participa efetivamente no seu desenvolvimento e implementação. E isso é particularmente verdade, por exemplo, numa nova ação que também não falamos, e portanto há aqui um excesso de novidades que esta conversa eventualmente vai permitir-nos abordar todas, que são as iniciativas os projetos de participação jovens, o que se chama assim, atividades de participação jovem. Não sei se estou a traduzir corretamente o que está nos regulamentos. Já vimos no slide precisamente esse... Muito bem. Estamos a cumprir muito bem. Tenho aqui um corretor que me permite corrigir
qualquer erro. O que esta nova ação, dentro da ação-chave 1, é, também para simplificar, de alguma maneira reproduz os objetivos que a corrente ação-chave 3 tem. Portanto, promover a participação dos jovens de múltiplas formas, promover o diálogo dos jovens com decisores políticos, projetar a sua capacidade de participação de uma maneira que não seja apenas cosmética e decorativa e que se possa traduzir em transformações reais e concretas. É mesmo assim, são esses projetos que verdadeiramente podem mobilizar os jovens para a participação. Mas até aqui isso fazia parte da ação-chave 3 e era vedado aos grupos informais de jovens. Esta nova ação passará a fazer parte da ação-chave 1 e será aberta também a grupos informais de jovens e também com uma amplitude de iniciativas e de metodologias a desenvolver também mais aberta, mais ampla e até mais aberta à tal inovação e criatividade que eu falava há pouco. A ação-chave 3 estava muito desenhada para projetos muito padronizados, que fazem muito sentido, nomeadamente o diálogo estruturado. Não há nada mais estruturado que o diálogo estruturado e, portanto, com modelos de funcionamento que também eram eles muito definidos. A auscultação dos jovens, o diálogo entre jovens e decisores políticos, tudo isso estava muito, digamos, formatado. A ideia deste programa é cobrir, com certeza, esse tipo de projetos que fazem todo o sentido e que merecem a nossa boa avaliação, mas também dar espaço a iniciativas que mobilizem a participação dos jovens mais inovadoras, aquilo que hoje pomposamente se diz, mais fora da caixa, mas que eventualmente correspondem aos novos interesses, às novas expectativas, às novas formas de participação dos jovens e que convém, não diria institucionalizar, mas, digamos, enquadrar neste modelo um bocadinho mais estruturado de participação que, de alguma maneira, trará consequência à sua vontade de participação que já têm. Sem dúvida, ou seja, no fundo, então, recapitulando, a capa A3 passa agora a ser incluída na capa A1 e, de certa... uma forma muito simples, para não sermos muito excessivos nas várias regras e nas várias normas. Mas, de certa forma, para fazermos também aqui um quadro mental e nos organizarmos, esta também é uma novidade que trará agora também uma dinâmica diferente àquilo que é a forma das organizações poderem também candidatar, nomeadamente, ao dito diálogo estruturado e que agora, em boa hora, também veio abrir portas àquilo que são os grupos informais de jovens e também dão encontro, como dizia, daquilo que são as necessidades, as aspirações, as formas de estar de geração para geração, pois de facto este é sempre um desafio em contínuo, ou seja, nunca se esgota, pois quando uma geração se expressa de determinada forma, não quer dizer que venha, terá o mesmo tipo de comportamento. Portanto, este é o desafio que se impõe a quem trabalha com os jovens. Eu diria que conceptualmente, ainda que esta ação não esteja materializada em muitas mudanças formais, mas conceptualmente a ideia é encontrar-se com isso. Nós, digamos, vamos qualificar assim, os adultos ou gerações diferentes, mas também, sobretudo, as instituições têm tendência a julgar a participação dos jovens à luz de critérios anteriores, de anteriores gerações ou à luz de outro tipo de critérios. E as formas de participação dos jovens transformam-se e aquilo que muitas vezes é hoje confundida como uma ausência de causas por parte dos jovens é sobretudo um espartilhar de novas causas. O mundo é hoje muito mais complexo do que era há alguns anos atrás, não tem a simplicidade dicotómica que tinha há alguns anos atrás e aquilo que mobiliza a participação dos jovens são coisas muito diferentes e os espaços de participação dos jovens são também espaços muito diferentes e isso não tem que ser incompatível, eu julgo que reforça até a participação dos jovens nos espaços tradicionais de participação. Certíssimo, ou seja, no fundo, quando falamos da participação jovem, a Rita certamente concordará comigo, ela não diminui, ela expressa-se de formas diferentes, não quer dizer que seja algo pior nem melhor, são formas de estar diferentes perante problemas e desafios que vão surgindo nas suas vidas e, no caso dos jovens, na sua emancipação. Eu penso que tivemos aqui, de certa forma, uma viagem ao futuro que nos permitiu aqui levantar um bocadinho daquilo que são a ponta do véu das novas novidades, ou passa a redundância, das novidades que teremos nos próximos programas. E agora, sem mais demoras, eu penso que daríamos por concluída esta viagem e passava-te a ti, Rita, a nossa emissão para o que se segue.
Sim. Temos aqui um pequeno compasso de espera, mas, Luís, gostava de perguntar uma última questão sobre esta questão da participação jovem, porque também é sobre isto que o próprio Erasmus significa. Como é que esperamos que no futuro a agência continue a ter um papel predominante nesta ideia da participação jovem e de incitar a cada vez maior participação, de uma forma diferente, como já falávamos aqui, mas que empodere e que permita também a emancipação dos jovens? Aquele que é o nosso principal, a nossa principal função, aquela que é a nossa missão, é garantir que os programas e as suas oportunidades cheguem efetivamente aos jovens, cheguem a todo o território e que contribuem também para melhores políticas de juventude que favoreçam, que sejam centradas nesse conceito de cidadania e de luta contra as desigualdades e exclusões. E, portanto, o papel da agência e o papel do nosso programa é empoderar os jovens diretamente, dando espaço e dando financiamento aos seus projetos, sem limites de áreas de intervenção, sem juízos sobre aqueles que são os diagnósticos que fazem perante os problemas e também as soluções que propõem para lhes fazer face, mas tem também esse papel que eu julgo muito importante para dar resposta a essa capacidade do jovem de participar, de ser cidadão de corpo inteiro, de pleno direito, ator público com capacidade de intervir nos vários domínios da vida, económica, social, cívica e política, e isso faz também com organizações de juventude mais fortes, estruturadas, com capacidade de ter modelos de funcionamento e de sustentabilidade que lhes permitam dar respostas reais aos problemas dos jovens e mobilizar a sua capacidade de participação, mas isso faz também com políticas de juventude melhores, mais centrada no conceito da cidadania, e esse é também um papel do programa, apoiando designadamente iniciativas das autarquias centradas, e só poderão ser financiadas se transportarem consigo esse espírito, centradas na mobilização da participação dos jovens na definição, implementação e avaliação das suas políticas de juventude. E, portanto, esse é o nosso papel, essa é a nossa missão, é isso que nós temos procurado fazer, e eu espero que o próximo ciclo de programas nos permita fazer isso ainda de forma mais eficaz e eficiente, com um orçamento que nos permita responder mais afirmativamente à procura que temos tido e com ações e com medidas que nos permitam também diferenciar os vários tipos de projetos que nos chegam, as acreditações, criando uma linha de financiamento autónoma, a KPA2 com uma linha de financiamento para grandes projetos e uma linha de financiamento para projetos de menor escala. Tudo isto é um design do programa que abre mais espaços de participação, que permita que este seja um programa aberto a todos os jovens em todos os seus contextos. Obrigada, Luís, obrigada por este bocadinho. Estamos já a entrar na parte final do nosso evento, mas há uma dimensão que ainda não testemunhámos, que é a dimensão que milhares de jovens europeus escolheram quando decidiram fazer o seu programa, que fizeram e fazem atividades em Portugal que os ajudam a crescer, mas também ao nosso próprio país e que vão mudando as nossas comunidades por aí. Portanto, Joaquim, por onde andas desta vez? Estamos na Sopro, uma organização aqui bem perto do centro de Barcelos, que tem 10 voluntários de diversos países. Eles não estão todos aqui connosco hoje, mas vamos conhecer um a um, faremos uma pequena conversa em inglês e eles vão dizer-nos quem são, de onde vêm e por que estão aqui. Good morning, everyone. So I will ask you your names and where are you coming from? Hello, I'm Tim from France. Hello, I am from Turkey and I am Faik. Hi, I'm Fanny and I'm from France. Bom dia, eu chamo-me Gabriel e eu sou de Espanha. Hello, I'm Leif, I come from Jordania. Hello, I'm Esther, I'm from Hungary. Hi, I am Mohammed, I'm coming from Algeria. Olá, meu nome é Burak, sou da Turquia. Portanto, muita diversidade, jovens muito diferentes, de muitos países diferentes. E agora vamos tentar saber um bocadinho mais de onde vêm, já sabemos, mas porque estão aqui e o que querem fazer com este projeto de voluntariado. Vou começar com o Faik, que vem da Turquia. Hello, Faik. Hello. Why Portugal? Why Portugal? Because I had been in Bulgaria for an Erasmus Plus project as a volunteer, but it was short term, and I would like to do again this unforgettable experience.
but I could choose somewhere which I like a lot, and I choose Portugal. I confused between Spain here and Italy, but here was waiting to me for the discover, and I didn't know anything. Of course, small things, but we can say anything, and that's why I came here for the discover during 1 year. So enjoy. I hope you like Portugal. Vamos a hablar un poquito con Gabriel de España. Yes. ¿Por qué lo que más te gusta en el proyecto? Lo que más me gusta desde el proyecto, bueno, en general el concepto del proyecto me gusta en todos los sentidos, porque conoces a mucha gente maravillosa, haces actividades que ayudan al mundo y a otras personas, cambias de aires, descubres muchas cosas sobre Europa, sobre el mundo y sobre ti mismo, porque sales de tu zona de confort y bueno, pues en todos los sentidos me parece una experiencia muy recomendable para todos los jóvenes que quieran mejorar su vida y la de otros. Muchísimas gracias, Gabriel. Laith from Jordania. Yes. So can you talk about the project and what you are doing here these days, and how long are you here and you will be in Portugal for the project? Yes, well, I'm here for 1 year, and now I'm working with multiple associations under the flag of SOPRO. We are helping elder people, we are helping sorting charity funds from different locations, and we're giving them to people in need. And it's a really beautiful experience to see the impact of your work directly on the faces of the people that you are helping. Thank you very much. Esther from Hungary. Yes. Do you feel this experience and this opportunity will be helpful for you in the future? Obviously, yeah. I started working on an Erasmus Plus project. We are writing a youth exchange, so I want to implement these experiences when I get home. I want to work with an organization helping people in need. So these skills that I'm getting from here, they are extremely helpful in my future professional life. Thank you, Esther. And now Mohammed from Algeria. Mohammed, the most amazing experience from them all in your project. Yeah, I lived a lot of good experience here since my first month here. I work in different workplace, but the best thing is that when you feel that you are really helping the local community here and you are doing good. For example, this last weeks I'm working in the center of elderly people, and it was a really great experience to help this part of people. Thank you. Burak, é uma experiência que todos os jovens deviam fazer. É exatamente, eu sugiro do voluntariado para fazer melhor do mundo. Muito obrigado, e é daqui de Barcelos, no meio de tanta diversidade, no meio de tantas culturas diferentes, com tantos jovens à procura de uma oportunidade de serem melhores e de ajudarem a comunidade, que vamos agora para aí, para continuar este Agora Eu 2020. Até já! Obrigada, Joaquim. Ótima volta a Portugal, supersónica também. E poliglota. Exatamente. E que expressa bem também aqui esta questão do multiculturalismo e da interculturalidade do programa, ou da própria agência. Mas também percorremos então aqui nestes diretos o Erasmus+, mas também exemplos do Corpo de Solidariedade Europeu. E vamos agora à nossa última questão que gostaríamos de vos colocar. A que oportunidades do novo programa se pretendem candidatar a partir de 2021? 1. Erasmus mais Juventude. 2. Corpo Europeu de Solidariedade. 3. Erasmus mais Desporto. 4. Erasmus mais e Corpo Europeu de Solidariedade. E 5. Todos. Temos 1 minuto para que possam responder calmamente, pensem, porque é uma decisão importantíssima e que vai mudar a vossa vida agora mesmo, neste segundo. Esperemos também que aqui as justificações, e mais do que as justificações, mas a informação que o diretor partilhou connosco também
vos apoiem nesta decisão no futuro de que programas é que vocês pretendem candidatar, e agradecer ao nosso diretor o facto de ter sido tão claro na sua explicação e de ter trazido aqui, eu acho que partilhas também desta opinião, Tiago, este sum-up, este resumo breve, uma nutshell do que é que podemos esperar da agência no próximo ano, mas mais do que no próximo ano, durante o próximo ciclo. E diria que o Conselho Nacional de Juventude e a FNAJ estarão naturalmente disponíveis para fazer parte do trabalho conjunto de co-construção e de co-criação, quer das oportunidades que possam vir a existir, dando voz naturalmente àquelas que são as ambições e os desafios que se colocam aos jovens hoje e em particular em tempo de pandemia. Portanto, vou voltar a repetir a pergunta para termos a certeza que todos já responderam. Por favor, respondam no sítio certo, ou seja, não através do chat. A que oportunidades dos novos programas se pretendem candidatar a partir de 2021? 1. Erasmus mais Juventude. 2. Corpo Europeu de Solidariedade. 3. Erasmus mais Desporto. 4. Erasmus mais e Corpo Europeu de Solidariedade. E 5. Todos. Estamos quase em condições de ver os vossos resultados, que já estão por aqui. Tiago, ajuda-me nesta análise. Ou seja, a grande maioria tem aqui uma ambição e, quanto a mim, muito bem de se candidatar a todos os programas, ou seja, nós vemos aqui uma expressividade e uma vontade de submeter candidaturas a todos os programas, mas também o Erasmus+, e o Corpo Europeu de Solidariedade também tem aqui uma preferência dos nossos telespectadores, e depois surgem naturalmente os restantes com o Erasmus mais Desporto ainda um pouquinho abaixo dos anteriores, mas também eu penso por ser novidade ainda, não é? De facto isto pode ser uma novidade que ainda temos todos também de a incorporar, de a interiorizar e depois tirar partido dela, porque é assim que se deve, creio eu, que se deve fazer daquilo que nos surge de oportunidade e de certa forma um novo caminho que se cria aqui na Agência Nacional Erasmus mais Juventude em Ação. E penso que, de facto, estes são estes os, de certa forma, o apanhado daquilo que também são as vontades de quem nos vê. Eu, de facto, Luís, muito trabalho para a agência, vê-se, porque há uma vontade de se candidatarem a todos, portanto, eu penso também é positivo, porque, de facto, também vem aqui uma oportunidade, mas, sem dúvida nenhuma, que a agência esperaria ter aqui um desafio menor, mas também penso que não era com essa intenção, tem aqui um desafio aumentado, porque estes programas levam também a que a facilidade que se está a criar também, uma facilidade com rigor, acompanhada com rigor, mas uma facilidade que se está a criar no acesso de jovens a estes programas também permite que haja aqui também mais candidaturas, assim como o exemplo deste ano, onde certamente se bateram recordes, certo? Estou a falar... batemos recordes de candidaturas este ano e não conto com menos de continuarmos a bater recordes de candidatura no que isso significa de capacidade de iniciativa e de realização dos jovens e das suas organizações, e nós esperamos estar à altura das nossas responsabilidades, cumprindo a nossa missão, colocando os programas ao serviço dos jovens e das suas organizações e tentando, há sempre uma dimensão burocrática naquela que é a nossa relação, mas claro, tentando ao máximo possível, cumpridas essas obrigações, também ser uma entidade que acompanha o desenvolvimento dos projetos e o seu impacto qualitativo na comunidade e nos jovens. Só assim podemos transportar também o nível de utilização destes programas para novos patamares de intervenção e qualidade. Acima de tudo aqui, claro, fazendo uso daquilo que é o poder de inovação e de transformação também social dos jovens ao serviço também das suas comunidades e aqui através, obviamente, do programa Erasmus+, Juventude em Ação e do Corpo Europeu de Solidariedade, nomeadamente esses dois, mas como vimos também tínhamos outros que continuam a ser vias para que essa dita participação seja cada vez mais efetivada, consumada e a dita capacidade de proporcionar igualdade de acesso a todas estas experiências que eu já agora, os que estão em casa, certamente que não precisam deste estímulo, mas porventura algum que ainda não tenha tido a oportunidade de ter esta experiência, que o façam mais brevemente, pois isto de facto muda vidas, muda mentalidades e abre-nos os horizontes. Eu próprio sou testemunha deste projeto, assim como certamente o Luís, sei que sim, e tu, Rita, também penso que sim, certo?
Certo, também fiz parte de alguns, na verdade, mais do que um, e de facto é transformador, e aquilo que deixamos e aquilo que recebemos é muito enriquecedor, e acho que muda mesmo vidas. Da minha parte, deixem-me, antes de passarmos para este momento final, despedir-me de lá de casa. Obrigada, Luís, pelo convite para estar aqui, para ser uma das anfitriãs deste evento em representação do Conselho Nacional de Juventude. Como disse, a agência contará sempre com a nossa organização para desenvolver tudo aquilo que for o trabalho conjunto a desenvolver e lutar por uma maior representatividade dos jovens, mas também uma maior capacidade nossa de nos envolvermos em projetos de cidadania ativa e fazermos a diferença. E, portanto, obrigada a todos que estiveram a aturar-me e a aturar o Tiago e o Luís lá para casa, e fico por aqui eu, mas segue o Tiago. No fundo, é reiterar aquilo que foram os teus agradecimentos, Rita, agradecer ao Luís, que esteve aqui prontamente também a expor-nos aquilo que foi o balanço e aquilo que são as visões futuras destes programas. Eu também imponho um agradecimento a vocês, claro que sim, que foram convidados, vocês sabem, há muito pouco tempo para participar nesta iniciativa, e eu julgo que foi aqui um escrutínio à frente de todas as pessoas daquela que é a execução do programa e daquela que é a nossa perspectiva sobre o futuro. Eu julgo que vocês, de alguma maneira, e foi também essa a ideia, o Presidente da FNAJ, a Presidente do CNJ, foi que pudessem aqui traduzir fielmente aquelas que são as ansiedades, as expectativas, as dúvidas dos vários beneficiários, das várias pessoas, dos vários jovens que trabalham com este programa. Eu sinto-me muito escrutinado nesta hora e meia, não sei bem, de inquisição, e julgo que... Foi positiva. E julgo fomos os moldes. Julgo que não há perguntas nem difíceis nem fáceis nesta matéria, mas julgo que foram perguntas que nos permitiram ter um programa ainda mais transparente, com os nossos indicadores de execução de conhecimento público e universal, independentemente de estarem nos sites lá escondido ou de merecerem publicações formais. Acho que temos a responsabilidade de partilhar informação sobre a execução do programa, antecipar o futuro, porque isso coloca-nos em igualdade de circunstância de abraçar esse futuro e de colocarmos as nossas organizações mais bem preparadas para beneficiar dessas novas oportunidades. Sem dúvida, ou seja, eu deduzo dessas palavras que o nosso caixa acabou de aumentar, portanto, quatro máscaras, estava em 4 máscaras. 4 máscaras, pode ser, 4 máscaras com o símbolo da Europa, parece-me bem, mas de facto, ou seja, acho que foi um momento, sem dúvida, de escrutínio, mas também de trazer aqui novas informações e trazer aqui também aquilo que possam ser ferramentas para auxiliar todas estas organizações que já fazem um trabalho de excelência no âmbito do programa Erasmus+, Juventude em Ação e do Corpo Europeu de Solidariedade, e de facto podem continuar a seguir as novidades, a seguir aquilo que são as notícias desta organização no próprio site, em www.juventude, nas redes sociais ou, claro, através do e-mail e do tradicional telefone. E aqui também permita-me um agradecimento não só a todos nós que estamos aqui deste lado a levar-vos esta emissão, mas a todos aqueles que também são os colaboradores da agência, que também têm auxiliado as organizações, a certa forma, a prosseguir os seus sonhos, a concretizar mais projetos, e portanto fica também da nossa parte esse agradecimento por todo o empenho e esforço, e sabemos que este foi um ano desafiante, pelas palavras do Luís, dizendo que de facto houve recordes de candidaturas, e é sinal que também o movimento associativo, seja ele estudantil, seja ele juvenil, mas também as demais entidades que beneficiam deste projeto estão vivas, estão com vitalidade e com vontade e motivadas de continuar a fazer a diferença. Portanto, ajudem-nos também da vossa parte a continuar a concretizar sonhos e a levar este projeto a quantos mais jovens for possível. Da nossa parte, penso que é tudo. Um obrigado à Agência Nacional, ao Luís, por este convite e por esta oportunidade que tanto à Federação Nacional, mas também sem dúvida ao CNJ, nos permitiu aqui também ser parte deste momento que, de certa forma, brindou todos aqueles que participaram com informações, esperemos nós, úteis. Nós vamos encerrar em grande, não podia ser de outra forma, vamos encerrar mais uma vez com o João e com o Rafael, a brindar-nos aqui com um momento musical que se irá seguir precisamente depois de um breve separador. Portanto, fiquem connosco e acompanhem e desfrutem deste momento que se segue, que sem dúvida será também ele motivador e galvanizador de boas energias. Uma boa tarde a todas e a todos.
Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? If you say I do your mind, it will in the end of time. So come on and let me know. Should I stay or should I go? If all they stay, yes, and you're happy on my knees. One day is fine, next is black. Oh, they will be up your back. Well, come on, let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Oh, should I stay or should I go now? And if I get there will be trouble, and if I stay out will be double. So come on, let me know. Should I stay or should I go? This indecision's brought me. If you don't want me, set me free. Exactly like I'm supposed to be. Don't you know which is a coffin feed? So come on, let me know. Should I stay or should I go? Go. Should I stay or should I go now? Oh, should I stay or should I go now? If I go, I will be trouble. And if I stay, I will be double. So come on, let me know. Should I stay or should I go now? Oh, should I stay or should I go now? Or should I wait, I will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. Should I stay or should I go?